Amém, meus irmãos? Bom dia a todos, vamos nos assentar em nome de Jesus. Que bom estarmos reunidos na casa do Senhor nessa manhã especial para todos nós. Dia na qual nós temos buscado aprender de Deus, dia na qual nós temos buscado se revestir do Senhor. Estamos vivendo uma série de estudos esses dias e são estudos importantes. Eu tenho dito que essas mensagens que nós estamos trazendo por esses dias não são aquelas mensagens, por exemplo, que muitos gostam de ouvir, mas são mensagens que são necessárias para que na nossa vida possa haver um despertamento espiritual. Sabe, pessoal, há momentos na vida que a gente precisa parar, a gente precisa abrir a Bíblia e a gente precisa procurar buscar se aprofundar naquilo que está e observar as coisas que acontecem à nossa volta, para que nós possamos estar firmes, fortes, e não venhamos de forma alguma ser enganados ou até mesmo nos permitir se abrir para que o mal entre na nossa vida e assole o nosso viver. Então esses dias nós temos procurado estudar a boa palavra de Deus e buscado ter esse entendimento, conseguir enxergar o mundo espiritual à nossa volta, para que nós estejamos guardados, para que na nossa vida não haja permissão que nenhum outro espírito habite, a não ser o Espírito Santo do nosso Deus. E também podemos, assim, com essa visão, orarmos pela nossa casa, pela nossa família, cercarmos a vida dos nossos com fé, para que assim todos sejam ricamente abençoados. Amém? Eu vou pedir sem demora para que o estudo de hoje seja dado a você. Já vou pedir para você abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 16, para que juntos nós possamos aprender do Senhor nessa manhã em nome de Jesus. Se alguém aqui é a primeira vez que está vindo à Igreja da Graça, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-los aqui. Saiba que essa é a casa de Deus, você é um filho de Deus, então é mais do que bem-vindo à casa do Senhor. Que Deus possa trabalhar na sua vida, possa edificar sua vida e que você saia daqui hoje também pleno em nome de Jesus e possa voltar todas quantas vezes você sentir no seu coração. Você sempre é e será bem-vindo nesse lugar. Amém? 1 Reis, capítulo 16, verso de número 31, Bíblia aberta de um lado, estudo do outro. Hoje nós vamos falar sobre o espírito de Jezabel. Já estudamos aqui, sobre o espírito de Caim, estudamos sobre o espírito de Lameque, estudamos sobre o espírito de Nimrod, já estudamos aqui sobre o espírito de Datã, Corá e Abirão. Já estudamos sobre o espírito de Saul e agora nós vamos estudar sobre o espírito de Jezabel. E na semana que vem, já lhe aviso, nós vamos estudar sobre o espírito de Saul. Ou seja, nós vamos estudar sobre o espírito de Acabe. Já estudamos sobre o espírito também de Absalão na semana passada. Hoje estudaremos Jezabel, semana que vem estudaremos Acabe. E assim vamos avançando no entendimento da boa palavra de Deus. Amém? Vamos então ao texto sagrado, estudo de um lado, Bíblia aberta do outro. 1 Reis, capítulo 16, verso 31, está escrito assim: E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante deles. Amém? Vamos no estudo na introdução e eu já começo a explicar algumas coisas importantes. Vamos lá. Jezabel, esposa do rei Acabe, foi uma das figuras mais influentes e destrutivas do Antigo Testamento. Ela representa um espírito que manipula, controla e persegue aqueles que andam em obediência a Deus. O espírito de Jezabel se opõe à verdadeira autoridade espiritual e tenta silenciar a voz profética, ou seja, da palavra revelada dentro da igreja. Ainda hoje esse espírito age através de estruturas de controle, sedução e intimidação. Amém? Então hoje nós vamos compreender como é que o espírito de Jezabel
ele atua dentro da igreja, dentro das famílias, dentro dos comércios, enfim, dentro de todas as estruturas que são pré-estabelecidas. Jezabel, meus irmãos, ela foi filha de Etibaal. Etibaal não somente era rei dos Sidônios, mas ele também era sacerdote, ou seja, ela cresceu dentro de uma casa onde os princípios da palavra de Deus não existiam, porque para eles Baal significa Senhor. É como muitas vezes as pessoas tratam de Deus, mas o Deus que as pessoas servem não é o Deus da palavra, não é o Deus da Bíblia. Então apenas tem o nome de Deus, mas os princípios deles, as motivações deles são contrárias. Então, ela servia a Baal. E no momento onde ela se casa com Acabe, rei do Senhor, e já contrai um casamento duvidoso, porque a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre o santo e o profano. Esses tipos de relacionamentos, de alguém que serve a Deus e de alguém que não serve a Deus, isso com certeza vai trazer problemas, principalmente para quem serve a Deus. Porque a mentalidade de quem serve a Deus é de que ele vai conseguir trazer a pessoa. Mas na prática, infelizmente, não é isso que acontece. Porque quando eu já quebro a orientação da palavra e eu já contraio um matrimônio que a palavra de Deus ela diz para não fazer, ali eu já demonstro que eu não estou bem espiritualmente. Ali já demonstra que eu estou infringindo os princípios bíblicos. Isso aí com certeza lá na frente vai dar problema. Se a pessoa for muito firme, ela vai passar um período de batalhas, não vai ceder e aí vai vencer a batalha, mas precisa ser forte. Na maioria das vezes as pessoas não estão dispostas a enfrentar essas batalhas e poder, já que fizeram errado na escolha, fazer o certo agora na busca e na restauração, mas precisa ser feito. Essa é a mesma batalha que acontece quando uma das pessoas da família se converte e a outra não se converte. A pessoa que se converte quer trazer a pessoa para Cristo, para ter o mesmo entendimento e a mesma fé. Só que muitas vezes a pessoa viveu uma vida inteira achando que algumas coisas são naturais, são normais, frequentando determinados ambientes, fazendo algumas coisas que consideravam normais e que para a vida de um filho de Deus já não é mais. Então isso gera muitas vezes muitos conflitos. A pessoa tem que estar firme, tem que se consagrar, tem que se santificar, e se fizer isso, ela vai vencer a batalha. Mas Jezabel, quando casa, nós vamos observar, Jezabel começa a ter alguns procedimentos, meu irmão, aonde ela tenta controlar, e no caso dela, controlar estruturas, porque ela está tratando sobre o rei. Então, se ela tem domínio sobre o rei, ela tem domínio sobre a nação. Se ela consegue manipular o rei, ela manipula a nação. Se uma pessoa manipula o dono da empresa, ela manipula a estrutura da empresa. Se alguém manipula a família, ela manipula a estrutura familiar toda. Então, a Jezabel tinha esse sentimento de controle. E mais, ela através de duas armas, de sedução e de intimidação, ela conseguia implantar aquilo na qual ela almeja. Esse mesmo espírito de Jezabel, ele continua ativo e atuante nos dias de hoje. E é por isso que a gente precisa abrir os olhos, entender como esse perfil é manifesto, para que nós não aceitemos na nossa vida, mas também nós reprovemos na vida daquelas pessoas que nós amamos, mas que se deixaram influenciar por esse espírito. Vamos então avançar no entendimento. 1 Reis, capítulo 21, verso 7. Nós vamos entender essa questão do controle e manipulação. Primeiro livro de Reis, vamos um pouquinho à frente, capítulo de número 21, verso 7. 1 Reis, capítulo 21, verso 7. Vamos ler desde o verso 5 para que você entenda. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse:
porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo, e ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o para fora, e apedrejai-o. Para que morra. Vamos ao estudo e eu lhe explico. Jezabel toma para si a responsabilidade que era do rei. Ela trama, falsifica testemunhos e usa o poder com malícia para alcançar os seus objetivos. O espírito de Jezabel quer governar por meio de outros, manipulando decisões e dominando ambientes espirituais. Entenda isso aqui. Quem era o rei de Israel? Quem era o rei de Israel? Acabe. Quem é que deveria tomar as decisões do reino? Acabe. Mas o que acontece? O Acabe chega para Nabote, que tinha uma vinha, e ele desejou a vinha de Nabote. E falou: Nabote, me vende a tua vinha, eu quero comprá-la. Fez o que naturalmente alguém faz, não importa que ele é o rei. Ele esperava talvez que fosse encontrar favor. Davi certa vez queria sacrificar e chegou e pediu um lugar para o sacrifício. E ele disse, eu quero comprar. Ele disse: não, jamais, rei. Isso aqui é para o Senhor adorar a Deus. Não, toma tudo, é seu. Então talvez ele esperasse que Nabote fizesse a mesma coisa. Nem sempre, meus irmãos, as coisas acontecem da maneira que a gente espera. Nem sempre as coisas acontecem da forma como a gente planeja. Às vezes as coisas acontecem diferentes. Às vezes surgem circunstâncias que fazem que as coisas não ocorram da maneira como a gente imaginava. Isso acontece. Às vezes você organiza algo, você tem uma expectativa de algo, e no meio do caminho surgem coisas que fazem com que você tenha que de última hora mudar os planos. Quem aqui nunca teve que mudar a rota de última hora? Não é verdade? Quem aqui às vezes não teve imprevisto no meio do caminho? E aí você teve que fazer algo que você não queria fazer, mas porque as situações te obrigaram a fazer. Então ela chegou, e ele chegou e disse: me vende, Nabote. O Nabote disse: não vou vender. Eu pago o dinheiro que for, eu te dou outro. Ele falou assim: olha, eu não quero vender. Não sabemos o porquê, não sabemos se tinha um apreço familiar muito grande, o que havia ali, que não fez com que ele tivesse motivação de vender. O dinheiro não era tudo para ele. Talvez aquilo era a única coisinha que ele tinha na vida. E estava feliz ali. Então, rei, não quero. Aí o rei ficou triste. Aí a mulher viu que ele estava triste. Você está triste por quê? Ah, por causa disso. Aí ela já tomou a postura. Você não é o rei de Israel? Não é você que governa sobre tudo isso aqui? Fica tranquilo. Pode alegrar o teu coração, porque essa vinha já é tua. Em momento nenhum ele questiona: o que você vai fazer? Porque quando alguém toma uma atitude assim, você já sabe que ela vai fazer alguma coisa. Ele nem falou nada. O que ela fez? Se passou por Acabe, escreveu uma carta falando em nome dele, mas ela tinha autonomia para falar em nome dele? Não. Usou o sinete dele, ou seja, os reis tinham um selo. E quem recebia uma carta de um rei, de uma autoridade, vinha com selo. Geralmente eles tinham um anel, botavam cera quente e apertavam com o anel. E ali era o símbolo, o brasão que eles tinham, para a pessoa saber que era do rei. Aquilo não podia abrir. Se o lacre tivesse quebrado, sabia que alguém interferiu naquilo ali. E o rei andava com aquilo, ninguém tinha acesso àquilo.
Então ela vai, ela toma da posição do rei, manda uma carta, mandando todos se reunirem, manda pegar 2 filhos de Belial, ou seja, 2 pessoas mentirosas, 2 pessoas que aceitam suborno, 2 pessoas que concordam em fazer tudo errado, que se vendem por dinheiro, que se vendem por posição, que traem sem a maior dor no coração, que não têm princípios para isso, que mentem, que furtam, ou seja, filhos de Belial. E disse: traz eles para que eles sejam testemunhas. E aí ela fez toda aquela cena, aquele teatro. Aquelas pessoas mentirosas mentiram contra Nabote, e Nabote acaba, infelizmente, ficando sem a sua vinha, mas pior que isso, ficando sem a sua vida. Mas com certeza não sem a sua salvação. E ela vai e ela entrega a vinha que o rei tanto queria. Ela fez com que ele alcançasse o objetivo que ele tanto queria. Mas como ela fez? Usurpando de um poder que não é dela, de uma autoridade que não é dela. Cuidado, porque esse espírito de Jezabel continua vivo e atua muitas vezes dentro de famílias. Quando dentro de uma família, um quer fazer o papel que não lhe compete fazer e quer assumir a autoridade que não lhe compete. Inversão de valores numa família é uma coisa muito séria. Em famílias em que o marido não é cabeça e não sabe exercer o papel de cabeça, e que muitas vezes a esposa quer tomar o seu lugar, isso dá problema, porque isso se abre para que o espírito de Jezabel tome conta. Porque a mulher, ela quer tomar as rédeas e fazer o que não lhe compete fazer. Essa casa vai ter problemas. Porque o homem não faz o que tem que fazer e a mulher não faz o que tem que fazer. Então abrem brechas para que a manipulação comece a acontecer. E aí, para que um queira agradar o outro, um queira estar presente a fazer aquilo que pensa que vai deixar o outro feliz, começa a tomar atitudes que na verdade trazem destruição. Destruição para os filhos, destruição para os netos, destruição para os irmãos, destruição para os pais, e assim a coisa se vai. Porque a pessoa, ela quer ter o controle da situação. E para ter o controle da situação, não importa a manipulação que tenha que fazer, a mentira que tenha que fazer, ou as pessoas na qual tenha que recrutar. Só que ela não aparece. Você já viu, às vezes, dentro de uma empresa, por exemplo, aquela pessoa que é ardilosa para poder reclamar do chefe, disso, daquilo? Só que ela nunca tem coragem dela pessoalmente fazer. Mas ela encontra os bobinhos que são manipulados por ela, e esses bobinhos vão dar cara. Você já viu pessoas assim? Quem já viu pessoas assim? O que acontece com esses bobinhos que dão a cara? São mandados embora, são motivo de vergonha, são tidos como os rebeldes. Mas quem na verdade está sendo rebelde ainda está lá dentro. Mas a pessoa, ela tem um espírito de Jezabel. Ela quer controlar, se colocando no lugar que não é dela. É aquela coisa, o chefe mandou dizer. Quando o chefe não mandou dizer coisa nenhuma. Ela que quer que as coisas aconteçam daquele jeito. Ela que quer que as coisas sejam feitas daquela forma. Quando na verdade não foi ninguém que falou. Ela disse por ela mesma. Então, ela quer usar o nome do outro para alcançar os seus próprios benefícios. É assim que o espírito de Jezabel começa a agir. Então vai controlando o ambiente, mas vai fazendo isso não de uma forma clara, mas de uma forma onde a manipulação, a sedução vai fazendo com que os objetivos assim eles sejam alcançados. Mas olha o que diz Apocalipse 2:20. Isso aqui é muito forte. E veja, meu irmão, como isso aqui é sério. Olha o alerta espiritual sobre isso. Apocalipse capítulo 2, verso 20. Veja só. Apocalipse 2:20. Apocalipse capítulo 2, verso 20. Olha só. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha só,
o alerta de Deus. Quando ele escreve à igreja de Sardes, ele traz um alerta. O que eu tenho contra essa igreja, esse tipo de pessoas? É que estas pessoas, né? Estas pessoas, elas toleram o quê? A Jezabel. Desculpa, escrevendo na igreja de Tiatira, não a de Sardes, mas a igreja de Tiatira. O que ele tem contra ela? Que essa igreja, ela tolera que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Então nós não podemos, à medida que passamos a ter um conhecimento disso, continuar tolerando isso. Pessoas dominadas por esse espírito de Jezabel, que aonde estão conseguem influenciar e mover pessoas à sua volta, com mentiras, com enganos, com seduções, com manipulações, porque vivem baseados nas suas próprias versões, tentarem levar as pessoas a crerem que é dessa forma, ou pela posição que exercem, tentarem influenciar em nome dos outros de um poder que não tem, para levarem o povo de Deus para quê? Para se prostituir. O que é se prostituir? É você sair do seu relacionamento, que é santo, para você ir para um relacionamento que é profano. E muita gente, meu irmão, deixa de ter um relacionamento santo para ter relacionamento profano. E tem gente que se prostitui, não é com prostituta não. Tem gente que se prostitui com pessoa direita. É com pessoa direita. Como assim, pastor Glauber? O que eu vou dizer aqui é muito sério. Tem muita gente, pessoal, que está num relacionamento, é dominado pelo mal, e a pessoa, ela entra em outro relacionamento com uma pessoa, essa pessoa não é uma pessoa da vida, não é uma pessoa de bagunça, é uma pessoa séria, que deixou se envolver pela conversa, e que quer ter família, quer ter relacionamento. E aí a pessoa, ela está aqui, mas continua vivendo aqui. E essa pessoa aqui, ela está enganada. Ela muitas vezes não sabe que o outro tem um relacionamento. Ela não sabe que tem um compromisso. E o dia que souber vai ser uma decepção para a vida dela. Mas a pessoa está se prostituindo. Não é com alguém da vida, não. É com alguém que é sério. É com alguém que é santo. Então o povo de Deus muitas vezes flerta com isso. E aí eu digo mais, pessoal. Às vezes Deus nos chama para estar num lugar, e ali Deus nos levanta, ali Deus nos chama, ali Deus nos dá um ministério, mas a gente deixa de estar honrando a Deus, e a gente está indo em outro lugar, que volto a dizer, não é ninguém da vida, não é ninguém de prostituição, também é casa de Deus, mas não é o lugar onde Deus nos chamou, nos levantou e nos deu algo para fazer. E a gente fica flertando, isso é prostituição. Às vezes a gente se engana com algumas coisas, e a Bíblia está falando, eu tenho contra vocês que vocês ficam tolerando isso. E hoje em dia, pessoal, o mundo que é cristão deveria estar diferente. Hoje nós vemos, por exemplo, dentro do nosso país, um país que vai bater até 2030, mais de 50% da população servindo a Deus. Eu lhe pergunto, como que um país que tem a maioria que é cristã, que serve a Deus, que conhece valores e princípios, é um país onde a roubalheira, a criminalidade, é um país onde o furto, onde o medo, onde a mentira, onde a escassez toma conta? Está tudo errado. Porque se existem valores cristãos, uma maioria de uma população, essa maioria, a luz tem que prevalecer sobre as trevas. Se dentro de uma casa o mesmo acontece, como que as coisas estão perdidas? Mas às vezes a gente tolera muitas coisas. E a gente vê que muitos lugares, né, não estão sendo plenos, não tem-se um evangelho da verdade sendo pregado. Em cima do altar está adultério, está homossexualismo, está prostituição, está tantas coisas. Mas a gente tolera, porque Deus é amor. Só que também é justiça.
Então eu tenho contra vocês que toleram o espírito de Jezabel. Então isso é importante nós observarmos. Porque muitas vezes, meu irmão, nós nos deixamos também seduzir. E deixamos de ter um relacionamento sólido, sadio e santo, para a gente poder querer viver uma nova aventura. Só que essa nova aventura chama-se prostituição. Porque matrimônio é um só. Relacionamento é um só. Isso é algo muito sério. Isso é algo que não se fala, mas a Bíblia ensina. Hoje em dia, pouco se entende sobre fidelidade ministerial. Mas é algo que talvez nós pastores precisamos abordar um pouquinho mais, para que as pessoas entendam, compreendam e tenham discernimento. Porque no dia de amanhã não vai adiantar dizer: Senhor, mas eu não sabia, Senhor, eu fui enganado. Mas você faz parte de um relacionamento que não é lícito. Você faz parte de um relacionamento que não é lícito. O espírito de Jezabel não pode ser tolerado. O espírito de Jezabel não pode prevalecer. E nós precisamos compreender isso, para que na nossa vida nós não aceitemos. O que é que nós temos dito aqui desde o dia 1 do nosso estudo? O único espírito que pode habitar na nossa vida é o Espírito Santo. Nós não vamos tolerar nenhum. E na vida dos nossos, compreendendo, nós vamos orar para que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Continuando. Outro ponto importante. Falamos sobre o controle da manipulação. Agora, a resistência à palavra de Deus revelada. Vamos a 1 Reis, capítulo 19. Veja só. 1 Reis, capítulo 19. Volta lá. 1 Reis, capítulo de número 19. Verso de número 1. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu poço. Vamos ao estudo. Jezabel ameaça Elias, mesmo após ele ter vencido os profetas de Baal. Sua arma é o medo e a intimidação. Esse espírito ainda se levanta contra os que confrontam o pecado e anunciam a verdade. Ele tenta calar os profetas com medo e com perseguição. Presta atenção nisso. Meu irmão, Elias é um homem de Deus. Elias desafia os 400 profetas de Baal e mais os 400 do poste ídolo. Elias sobe no monte sozinho, onde tinha 800 homens ali desafiando ele. Estava o rei, estava o exército, estava o povo. Esse homem não teve medo de nada e nem de ninguém. Era alguém guerreiro, valente, forte, homem de Deus. Chegou certa vez a desafiar, dizendo: segundo a minha palavra, não vai ter uma gota de chuva nem de orvalho. Sobe sozinho naquele monte sem ninguém. Reconstrói o altar sozinho sem ninguém. Naquele dia desce fogo do céu diante do clamor desse homem. Todo mundo que viu aquilo ficou estonteado. Só o Senhor é Deus, eles diziam. Meu irmão, ele matou os 800 profetas de Baal. E termina de fazer tudo isso. Uma mulher chamada Jezabel, quando fica sabendo, lhe manda uma mensagem dizendo: que me façam os deuses outro tanto, se eu não fizer com você o que você fez com os profetas de Baal. E esse homem que desafiou 800 homens, rei todo mundo, por causa da ameaça dessa mulher, o que ele fez? Ficou com medo. Ficou com medo. Olha como o espírito de Jezabel se manifesta. E olha como esse espírito, quando ele está, ele muitas vezes assusta. A
Até pessoas de Deus, pessoal. Até pessoas de Deus. Até pessoas valentes. Então você veja que essa batalha não é uma batalha simples. Essa batalha é uma batalha forte. Porque esse espírito é um espírito que quer fazer até com que pessoas de Deus sejam intimidadas e tenham medo e se acovardem e fujam. Olha para quem está do teu lado e fala: não seja medroso. Não, fala melhor. Fala assim, ó, não seja covarde. Pronto. Não seja covarde. Porque, meu irmão, quando você decide servir ao Senhor, pode acontecer o que acontecer, Deus vai estar com você. Meu irmão, tua mulher pode te deixar, teu marido pode te deixar, teus filhos podem te deixar, seus amigos podem te deixar, seus colegas de futebol podem te deixar, suas amigas da academia podem te deixar. Deus não vai te deixar. Deus não vai te deixar. Ele vai estar com você. Podem fazer o que for, meu irmão. Deus está com você. Estava lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava lá Sadraque, Mesaque e Abednego, os três. Diante do rei, diante daquela multidão que estava se curvando. E o rei chega e fala para eles: é de propósito que vocês não vão se curvar? É de propósito que vocês vão agir assim? Olha o autoritarismo de Jezabel. É de propósito? Vou mandar tocar de novo. E vai todo mundo olhar para vocês agora. Se vocês não se curvarem, a fornalha está ali. Toca aí. Música, maestro. E ficou os três ali. De pezinho. Ah, é desse jeito? Cadê os outros do povo de Deus que foram levados ali como escravos também? E que deveriam manter uma posição firme? Onde é que eles estavam? No momento do vamos ver, meu irmão, até aqueles de fé muitas vezes nos deixam. Mas permaneça na tua posição. Não saia da tua posição. Botaram eles na fornalha, mas quem estava com eles lá? Deus estava com eles lá. O que aconteceu com eles? Nada. Fica firme, irmão, não vai acontecer nada com você não. Ele não foi lá contra o rei, contra os 800 profetas de Baal. Aconteceu alguma coisa com ele? Nada. O rei estava furioso com ele, levantou a mão contra ele? O que é essa ameaça de Jezabel? Por que você tem temido diante das ameaças de Jezabel? Que muitas vezes te colocam numa posição como se fosse o fim para você. Para, meu irmão. Às vezes a gente deixa se levar por muitas coisas. Hoje, quando nós olhamos para essas questões migratórias que acontecem à nossa volta, ontem nós fizemos o grande debate, né, lá em Orlando, igual nós fizemos aqui em Massachusetts. E ontem eu estava vendo os advogados apresentarem dados reais, da quantidade de pessoas aqui presentes, quantidade de deportações a cada ano, quantidade de deportações ao tempo e quantidade de deportações agora. É incrível quando você pega números. Hoje, quando a gente olha as notícias e a gente vê tudo que a gente está vendo, parece que as coisas estão piores do que nunca. Os números reais não mostram isso, não. Os números reais não mostram isso, pelo contrário, mostram muito aquém disso. Tem muito mais gente, meus irmãos, apavorada, com medo pela retórica que é apresentada, do que na prática como as coisas estão funcionando. Porque a gente pega um vídeo que acontece de algo e sai distribuindo e fala: meu Deus, está acontecendo tudo aqui agora, meu Deus, aquela coisa toda. E aí quando você vai olhar a essência dos números, você vê a diferença. Quantos brasileiros vivem aqui nos Estados Unidos hoje? Vou falar de Massachusetts. Quantos brasileiros vivem aqui em Massachusetts hoje? Hã? Quantos? Hein? O que é que você ouve que as pessoas falam que vivem de brasileiros aqui? Quantos mil?
400 mil? 500 mil? Vamos falar 100 mil? Vamos exagerar, não. Sabe quantas pessoas chegaram ao Brasil até hoje, a data de hoje? 360. Faz comparação matemática aí, pessoal. Veja a porcentagem. Sabe? Às vezes o barulho é muito grande. Às vezes Jezabel grita de uma forma muito alta, que faz às vezes até aquela pessoa que é de Deus temer e ter medo. Só que se o Senhor não guardar a cidade, meu irmão, eles vão vigiar o sentinela. Sabe que tem coisas que a gente precisa estar atento. Estou dizendo isso a você para que você realmente, meu irmão, confie em Deus. Para que você realmente entenda que quem tem o controle da tua vida é o Senhor. Quem está à frente do teu viver é Deus. Faça tudo que é certo, faça tudo que é correto, ande de forma direita, tenha seus documentos em dia, caminhe com seus documentos junto com você, seja alguém que age com verdade, com temor, com honestidade, com santidade, tenha Deus ao seu lado, não deixe o medo dominar você. Fique atento em relação a algumas questões que são importantes para nós observarmos. O espírito de Jezabel, quando se manifesta, também faz dessa forma. Traz à nossa vida questões profissionais, questões familiares, questões como se fossem para você parar, para você desistir, para você entregar os pontos. Meu irmão, não fuja, resista. A Bíblia é muito clara quando diz resistir ao diabo e ele... Olha o que diz Tiago, capítulo de número 3, verso 15. Veja só, Tiago, capítulo 3, verso 15. Veja isso. Tiago, capítulo de número 3, verso 15. Tiago, capítulo 3, verso 15. Diz assim: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas... é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente o quê? Pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem o quê? Hipocrisia. Então a Jezabel, ela ouve tudo o que aconteceu, ela vê como que aqueles deuses que ela servia e ajudou a implantar no reino não serviam para nada, mas mesmo assim, ela não quis dar o braço a torcer. Porque esse espírito de querer está sempre dizendo, eu estou bem, eu estou por cima da carne seca, eu estou certo, eu estou certa, e só eu que sei, está todo mundo errado, e que não sei o quê, e porque eu é que sou injustiçado, mas Deus é comigo, e que blá blá blá, e que bli bli bli. Isso faz com que a gente não enxergue a verdade, e continue tentando, para provar que estamos certos, agir por pressão, agir por intimidação, e continuar fazendo aquilo que Jezabel sabe fazer, que é manipular. Fique atento a isso, porque isso não é divino, isso é maligno, isso é obra de Satanás. Continuando, meus irmãos, volta para 1 Reis capítulo 21. O espírito de Jezabel traz idolatria e também contamina espiritualmente. Volta lá, 1 Reis capítulo 21, verso 25. 1 Reis capítulo 21, verso 25. 1 Reis, capítulo 21, verso de número 25. Diz assim, 1 Reis 21, versos 25 e 26. Diz, porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações segundo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus,
os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Vamos ler para a gente prosseguir. Jezabel introduziu a adoração a Baal e a Aserá em Israel, corrompendo o culto ao Senhor. O espírito de Jezabel conduz o povo a práticas espirituais distorcidas, misturando doutrina com carnalidade e idolatria emocional. Como Baal para ela e na criação dela era o Senhor, então não havia problema em poder trazer o culto a Baal no meio do povo de Deus. Ela entendeu que ela exercia controle sobre o marido, e o marido fazia o que ela queria. O marido não tinha uma posição de cabeça do lar. Ela sabia muito bem como influenciar e como fazer as coisas, até por trás do marido. O espírito de Jezabel leva a gente a fazer assim. Não quer que a gente se exponha, quer que a gente faça as coisas também por trás. Só que não tem nada oculto que não é revelado, né? Uma hora tudo vem à tona. E sempre vem. Sempre vem. E aí o que acontece, meus irmãos? Ela consegue fazer com que essa introdução fosse tida. E não houve ninguém tão fraco quanto Acabe. Nós vamos falar sobre Acabe semana que vem. Mas ela consegue, através disso, levar todos a viver uma idolatria e aceitar coisas que na verdade não são cristãs, mas coisas que vêm muitas vezes do paganismo, coisas que vêm da idolatria. E isso é algo que até mesmo dentro da igreja nós temos que estar atentos, porque quando o espírito de Jezabel se manifesta, muitas coisas que são profanas a gente passa a receber como se fossem santas. E aí, se você fala sobre isso, meus irmãos, é muito mais fácil as pessoas virarem as costas e irem embora, porque a gente vive numa época que todo mundo só quer ouvir aquilo que gosta, e se não gosta, é muito fácil, né? Vou fazer um dislike, ou então vou fazer unfollow, né? Não sigo mais você. 1, 2, 3, fui bloqueado. Tuft. Pronto. Hoje em dia o mundo é muito fácil, né? É rapidinho para fazer isso. É rapidinho para... Não gostei. Estou indo embora. Não concordo com você. O problema não é concordar conosco. O problema é não concordar com a Bíblia, né, meus irmãos? Esse é que é o problema. Porque às vezes a pessoa pensa que ela está dando um unfollow em você, mas na verdade está dando um unfollow no Senhor. Porque é muito fácil eu seguir aquilo que me agrada, é muito fácil eu seguir aquilo que me atrai. Eu já falei isso, pessoal. Às vezes eu fico triste às segundas-feiras, eu falo isso quando eu abro a rádio. Eu tenho orado muito sobre isso. Jesus traz despertamento para o nosso povo, traz despertamento. E por quê? Porque quando eu chego de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu abro os canais de comunicação e abro também as nossas redes sociais para eu poder ter a visão de tudo que está acontecendo e poder fazer os programas. Irmão, segunda-feira é incrível. Você abre assim segunda-feira e você vê os posts de sexta a sábado. O cara na boate, o cara bebendo, o cara fumando, o cara não sei o que lá, a moça. E o pessoal posta assim, né? Sem pudor nenhum, né? Noite maravilhosa. Não sei o que. Chega domingo de manhã, ela está dentro da igreja, com a mão levantada no culto. O culto hoje foi uma benção. Igual. Se bem que às vezes o ambiente da igreja é igual ao ambiente do clube, você não sabe qual que é qual, né? Porque às vezes é igual, você não sabe onde que a pessoa está, né? Às vezes confunde por isso, porque às vezes é o mesmo, né? Luz é a mesma, palco é mesmo, é tudo mesmo, então tá tudo certo. Mas o que acontece? Às vezes a gente vai trazendo alguns princípios do mundo e a gente começa a absorver como se aquilo fosse, o mundo é moderno, as coisas são modernas. Aí aparece até pregador dizendo a Bíblia tem que ser atualizada, porque a Bíblia está ultrapassada. E aí, para que você possa, né, ver algumas coisas, você aceita. No passado, para que você pudesse subir no altar e ministrar, você tinha uma série de requisitos que eram obrigados e que não podia haver numa pessoa que estava à frente ministrando. A Bíblia traz um rol de fatos. Mas aí a gente lê aquilo e a gente entende, isso não é para hoje, isso era só para dentro do templo do sacerdote. Já como não tem mais agora os levitas, não tem mais os sacerdotes, então não serve para hoje.
mas a Bíblia fala sobre comportamento, sobre postura, sobre muitas coisas e que são fundamentais. Não é roupa não, pessoal, não é nada disso. Porque a gente fala assim, o que importa não é aqui, o que importa é o que está aqui dentro. Só que o que está aqui é o que reflete o que está aqui dentro. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Porque toda a vida procede da onde? É do coração. Então não adianta achar que o exterior não importa, porque o exterior é claramente o que existe aonde? No interior. Só que quando há o espírito de Jezabel manifesto, o espírito de Jezabel corrompe esses valores e esses princípios, fazendo com que a adoração seja aquela adoração mista, aquela adoração mesclada, aquela coisa que Baal é Senhor, só que é o Senhor Jesus? É o Senhor Deus dos céus e da terra? Não, é só uma palavra que na tradução significa Senhor. É como eu dizer, por exemplo, eu sirvo a Deus, sei lá, e aí eu crio algum nome de Deus, mas que na verdade não se refere a Deus. Não resolve isso. Tudo tem uma personalidade, cada um tem uma personalidade. Então não adianta você corromper esses princípios, valores e personalidades, porque essas coisas não nos conduzem a viver aquilo que de melhor o bom Deus ele tem preparado para cada um de nós. O espírito de Jezabel leva a esse engano. 2 Timóteo capítulo 4 nos traz esse alerta, veja só. 2 Timóteo capítulo 4 verso 3, olha que importante isso. 2 Timóteo capítulo 4 verso 3. 2 Timóteo capítulo 4 verso 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 3. Diz assim: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém. Se o espírito de Jezabel vem para tentar corromper a nossa vida, de fazermos uma adoração sincera e legítima, de sermos igreja verdadeiramente na sua essência como tem que ter, e privarmos pelos valores da palavra, ao invés de qualquer outros valores humanos e naturais que possam ser ditos, nós precisamos. E por mais que a palavra às vezes seja dura, às vezes ela repreenda, às vezes ela exorte, toda a palavra, meu irmão, ela não somente levanta, fortalece e ela incentiva. A palavra muitas vezes ela repreende. Mas eu e você que somos pais, nós sabemos disso. Quando você muitas vezes dá um puxãozinho de orelha no teu filho, é porque você não gosta dele ou porque você gosta muito dele. O que você quer é que esse seu filho ele avance e seja uma bênção. Por isso que você dá um puxãozinho de orelha de vez em quando. E é porque Deus nos ama muito, que muitas vezes Ele também nos dá um puxãozinho de orelha, para que a gente mantenha o amor a Ele, para que a gente mantenha os princípios, para que a gente continue fazendo com que o Evangelho seja saudável, para que a nossa vida seja uma vida de bênção, para que a gente não corra riscos de poder viver de qualquer jeito achando que estamos agradando o Senhor, quando na verdade nós estamos desobedecendo os princípios básicos do Senhor e da fé. Nós não estamos amando tanto ao Senhor a ponto de dizermos não para um cigarro, não para uma bebida, não para uma prostituição, não para um filme pornográfico, não. Nosso amor ao Senhor tem que ser maior. E o nosso amor ao Senhor faz a gente dizer não. E até mesmo entendendo que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E muitas vezes não é nem por nós, mas é por aquelas pessoas que olham para nós e nos veem como um templo vivo de Deus, como um exemplo. E que podem se escandalizar se virem alguma coisa. Eu costumo dizer que não basta ser santo, tem que parecer ser também. É importante ter isso no coração. Volta para o estudo para a gente terminar. Um alerta espiritual. Esse espírito busca o controle através da sedução, da manipulação, religiosidade aparente e medo. Ele pode agir tanto em homens quanto em mulheres, líderes ou liderados, com aparência piedosa, mas intenção destrutiva. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, verso 1. Veja só, Gálatas capítulo 5, verso 1 diz:
Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Diga aleluia. Eu e você encontramos Jesus, eu e você tivemos uma experiência com Cristo. Deus mudou a nossa vida, Deus mudou a nossa maneira de pensar, Deus tem mudado a nossa maneira de agir, Deus tem nos perdoado, Deus tem nos mostrado um caminho novo. Meu irmão, não volta a viver de novo na lama. Muitas vezes saímos de um lamaçal terrível. Éramos pessoas mentirosas, éramos pessoas frias, éramos pessoas dominadas pela religiosidade, éramos pessoas que muitas vezes nos prostituíamos, éramos pessoas que não tinham responsabilidade, éramos pessoas preguiçosas, desmanzeladas. Mas o Senhor mudou tudo e hoje passamos a ser pessoas amorosas, perdoadoras, passamos a ser pessoas dispostas, passamos a ser pessoas que buscam o bem, que querem o bem de todos, passamos a ser pessoas que verdadeiramente estendem a mão naquilo que podem fazer, se não puder ajudar também não atrapalham. Então não vamos deixar voltar. Mas eu sou daquele pastor que eu dou um boi para não entrar numa casa, dou uma boiada para não sair. Esse sangue italiano que corre nas minhas veias. Para com isso, meu irmão. Jesus mudou você. Hoje você é uma nova criatura. O que é isso? Vai deixar o velho querer prevalecer? Não, está amarrado. Você é novo em nome de Jesus. Não se acenda o sol sobre a vossa ira. Hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Hoje, quando vem aquela ira, eu respiro fundo. 1, 2, 3, 10, 25, 33, 44, 122, 120. Graças a Deus. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou avançar. Hoje Jesus mudou minha sorte. Amém? Continuando, para a gente terminar. Algumas questões práticas da vida. Aquelas perguntas que a gente responde a nós mesmos. Primeiro, você tem tentado controlar pessoas e decisões espirituais? Não deixa o espírito de Jezabel dominar. Você tem reagido com ira ou intimidação a quem confronta os seus erros? Como é que a gente reage quando alguém diz que você está errado? Ou quando alguém te repreende por uma atitude? Tem discernido e resistido à voz do espírito de Jezabel em sua casa, ministério ou igreja? Consegue compreender quando a voz de Deus e quando a voz de Jezabel? Consegue perceber quando algo é real ou algo na verdade não é real? Nós precisamos ter esse discernimento. Se pedimos ao Senhor, Ele nos dá. Para a gente terminar, o Senhor nos chama ao arrependimento profundo. O espírito de Jezabel não tem espaço onde há humildade, submissão a Deus e verdadeiro temor do Senhor. Hoje, quando eu ministrava ao nosso grupo de colaboradores, todo segundo domingo de cada mês, a gente, 8h30 da manhã, tem uma reunião com os colaboradores da igreja. Não só os líderes, mas todos que fazem parte do ministério. E é um momento que a gente tem para poder tratar de algumas questões direcionadas à edificação dos irmãos que atuam no ministério, de fortalecê-los. E hoje nós falávamos sobre isso, lá em Mateus 17, os discípulos questionavam quem é o maior no reino dos céus. E estava aquele monte de marmanjo discutindo, querendo saber quem que era o maior, quem que era o melhor. Jesus pegou uma criança, trouxe do meio deles e falou assim, uma criança. Se tiver a humildade que ela tem, assim você vai ser o maior no reino dos céus. Aí desmontou todo mundo, né? Então é isso, né? Então não tem esse negócio de maior, de melhor, não. Tem que ser humilde mesmo. Então você veja, quando a gente tem essa humildade no coração, quando a gente tem, na verdade, essa submissão a Deus, meu irmão, o espírito de Jezabel nunca prevalece. Por quê? Porque a gente não deixa se levar por isso. A gente não vai ser controlado, manipulado, intimidado, pelo contrário. Porque a gente sabe que quem está à nossa frente, quem dirige os nossos passos é o Senhor. Para terminar, Jezabel terminou devorada pelos cães. Isso foi uma profecia dada em 1 Reis 21 que diria que ela seria devorada pelos cães. E o final dela foi esse mesmo. Meu irmão, e não adianta, o final daquele que não está firme com Deus não é bom. Por isso, não brinque com as coisas do Senhor e não brinque com as coisas espirituais. A Bíblia declara, a alma que pecar essa, morrerá. E acontece mesmo. Foi dito, ela vai morrer sendo comida pelos cachorros. Você imagina, meu irmão, uma pessoa ser destroçada por um
de cachorro. Foi o que aconteceu com Jezabel. Símbolo do juízo de Deus contra o orgulho, a idolatria e a manipulação. Sejamos revestidos do Espírito de Cristo, que serve, ama e liberta, e rejeitemos toda a ação de Jezabel em nossas vidas e também ministério. Diga graças a Deus. Vamos se colocar de pé para nós orarmos. Vamos pedir que o Senhor quebrante o nosso coração cada dia. Vamos nos colocar numa condição de mais submissão a Deus, de mais humildade diante do Senhor. E que em nome de Jesus, que esse Espírito caia por terra na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho, na comunidade que nós vivemos, em nome de Jesus. Levante as mãos aos céus, feche os seus olhos, diga assim comigo: Senhor Jesus, diga com fé: Senhor Jesus, eu rejeito hoje todo e qualquer espírito de Jezabel que tenta me intimidar, me separar de Deus, manipular a minha vida. Eu rejeito hoje esse espírito de Jezabel que tenta ter o controle de tudo de forma enganosa. Eu repudio esse espírito e digo: não prevalece na minha vida, não prevalece na minha casa, não prevalece na minha família, não prevalece no meu trabalho, não prevalece na minha igreja. Em nome de Jesus, eu digo: espírito de Jezabel, fora, em nome de Jesus. Pai, estamos na presença. Nosso coração, Senhor, está aberto. Meu Deus, a nossa confiança nós colocamos em Ti, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus forte, Tu és um Deus que cuida de cada um de nós. Tu és Deus que tem a direção certa para a nossa vida, Tu és Deus que tem o controle de todas as coisas, e eu te peço, ó Santo Deus, venha se mover de uma forma linda sobre a vida de cada pessoa que espera no Senhor, que confia no Senhor e que deposita em Ti, Deus, a esperança e a confiança que tem, porque Tu és Deus maravilhoso. Pai, nós estamos diante de Ti para reforçar, queremos estar submissos ao Senhor e à Tua vontade. Ajuda-nos a ter esse discernimento espiritual, para que, meu Deus, possamos não ser corrompidos por esse espírito de Jezabel, mas sim, meu Deus, transformados de uma forma que seja plena, em nome do Senhor Jesus. Pai, Tu és maravilhoso, e Tu és Deus que cuida, Senhor, de cada um de nós. E eu quero te pedir, Senhor, tome a direção certa e dá-nos, Senhor, a sabedoria na qual nós necessitamos e precisamos. E esteja, meu Deus, sim, à frente de todas as coisas, para que dessa maneira e dessa forma possamos nos chegar, meu Deus, mais perto de Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma a vida de cada homem, de cada mulher que estão nas Suas mãos e dirija, Senhor, os nossos passos, porque o Senhor é aquele, meu Deus, que cuida de cada um de nós, e nós assim Te agradecemos. Que toda ação de Jezabel que tenta estar em nosso entorno, que caia por terra em nome de Jesus, porque nós somos Teus, Pai, e nós não aceitamos isso na nossa vida. Dá-nos firmeza espiritual, dá-nos maturidade e crescimento, para que possamos a cada dia, meu Deus, estar mais perto do Senhor, para que nós possamos a cada dia, meu Deus, estarmos mais apegados ao Senhor e à Tua palavra, para que possamos estar, meu Deus, a cada dia mais ligados contigo, porque sabemos que Tu tens o melhor para fazer em nossas vidas. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor.